Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística Básica. Na aula de hoje, falaremos sobre distribuições de frequência. Quando estamos analisando um conjunto de dados e estudando uma variável em específico, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações. Assim, vejamos como organizar nossas observações, para termos uma ideia geral sobre o seu comportamento, ou seja, sua distribuição. Consideremos o conjunto de dados abaixo. Nele, temos a maior formação de um conjunto de 20 professores de um mesmo departamento. Da forma como estão dispostos, é difícil ter uma noção do comportamento dos dados. Então, para uma melhor visualização, resumimos os dados em uma tabela, mostrando a frequência da realização de cada valor para a formação. Para uma construção manual da distribuição de frequências, seguimos os seguintes passos. 1. Identificar todos os possíveis resultados da variável. 2. Contar a quantidade de realização de cada um desses resultados. E 3. Organizar as informações em uma tabela. Então vamos começar pelo passo 1. Quais são os possíveis resultados para formação? Temos inicialmente um professor pode ter como maior formação a graduação, doutorado, o mestrado e a especialização. Existe algum outro possível resultado nesse conjunto de dados? Não. Então, para começar a construir nossa tabela, nós vamos anotar as 4 possíveis formações: graduação, especialização, mestrado e doutorado. Certo? Reparem que o título da coluna é o nome da variável, ou seja, formação, e cada resultado possível desse também é chamado de categoria ou classe, tá? De resultado. E aí o segundo passo é o quê? É contar a realização de cada um desses possíveis valores, né? Dessas classes ou categorias. Então, a graduação nós temos um professor e nós temos um segundo professor aqui também com graduação. Então, em graduação, nós veríamos aqui e nós teríamos um total de 2 realizações, certo? Essa é chamada de frequência, ou seja, a quantidade de repetições de cada valor no nosso conjunto de dados. Fazendo a contagem para cada uma das categorias, essas são as frequências observadas. Essa é a nossa distribuição de frequências. E é usual também apresentar na última linha o resultado total, ou seja, nós temos um total de 20 professores que foram analisados. Uma medida bastante útil na interpretação de tabelas de frequência é a proporção de cada realização em relação ao total. Assim, temos NI para indicar a frequência absoluta de cada classe ou categoria da variável, que foi o que nós acabamos de fazer, é simplesmente a contagem. E temos também a proporção ou frequência relativa, que é indicada por FI e calculada pela divisão da frequência absoluta, NI, pelo total de observações. Então, como assim? Para o nosso conjunto de dados, o que é que nós teríamos que fazer? Para calcular se esse daqui é a frequência absoluta NI, nossa frequência relativa FI seria dada como? Pegar a frequência absoluta e dividir pelo total, certo? Esse conjunto de dados aqui é um outro conjunto que a gente vai já usar para comparar. Por quê? 1 dividido por 40 seria a nossa frequência relativa aqui, no caso 2,5%. E procederíamos fazendo a frequência relativa de cada uma das categorias. Mas por que isso? Bem, o principal motivo para se utilizar as proporções é possibilitar a comparação entre pesquisas diferentes. Imagine o seguinte resultado de uma outra pesquisa, que é esse daqui que apresentamos, sobre a formação dos professores de um segundo departamento. Se a gente quiser comparar o departamento com o departamento 2, temos o seguinte problema, vê. Podemos pensar que esse segundo departamento tem mais doutores, visto que ele tem 15, enquanto o primeiro departamento tinha somente 10 professores. 15 é maior do que 10. Mas se a gente olha a
proporções, o cenário é um pouco diferente. Desse modo, é possível ver que no departamento 2, apesar de ter mais doutores do que no departamento 1, a concentração de doutores é menor. Comparações desse tipo entre grupos investigados de tamanhos diferentes devem ser feitas sempre através da frequência relativa. A gente só poderia comparar as frequências absolutas, certo? Quando aqui o total de um fosse igual ao de outro. Só que não é verdade. Aqui está errado, tá, pessoal? Não é 20. Cuidado aí. Aqui seria 40. Tá? O total tem que ser igual à soma de todas as frequências. Em outro vídeo, discutiremos as distribuições de frequências para variáveis quantitativas. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.